Oi, boa tarde, tudo bem com você? Nossa aula de hoje, vai falar um pouquinho sobre aumentativo e diminutivo. Você sabe o que isso significa? Às vezes, você até fala no diminutivo e no aumentativo, mas não conhece, a definição de cada um deles. Vamos conhecer agora, então? Bom, quando nós queremos falar de um objeto pequeno, nós falamos, damos o nome no diminutivo. Quando nós queremos falar que um objeto é grande, nós falamos o nome do objeto no aumentativo, A professora trouxe uns exemplos. Por exemplo, copo, o copo aí da sua casa. Se o copo é pequeno, nós chamamos de copinho. Se o copo é grande, chamamos de copão. O prato, se ele é pequeno, chamamos de pratinho. E o prato, se ele é grande, chamamos de pratão. Você está vendo como é mais comum do que você pensa? Então, vamos relembrar. No diminutivo, nós nomeamos coisas pequenas, serve para diminuir, Olha aquela bolinha, quer dizer que a bolinha é pequena. E o aumentativo, ele é usado para aumentar, para falar de coisas grandes, Por exemplo, olha, o meu prato é grande, então o meu pratão é azul, o meu pratão é verde. Entenderam? Agora a professora vai dar o exemplo de algumas palavras e a gente vai definir se está no aumentativo ou se está no diminutivo. Copinho. Copinho está no diminutivo, Estamos falando de um copo pequeno. Dedinho. Dedinho também, estamos falando de um dedo pequeno. Lembra? Diminutivo é quando nós falamos de coisas pequenas ou queremos diminuir alguma coisa. Aqui, garotão. Estamos aumentando, o garoto. Então, está no aumentativo. Casarão. Nós estamos dizendo que a casa é grande, é um casarão. Então, está no aumentativo. E o gatão? Estamos dizendo que o gato, ele é grande, então ele está no aumentativo. Peixinho. Essa palavra está dizendo que o peixe é pequenininho, então está no diminutivo. Próxima palavra, gatinho. O gatinho aqui está dizendo que ele é o quê? Pequeno. Então, é diminutivo. O próximo é pezinho. Quer dizer que o pé é pequeno, Então, diminutivo. Outra palavrinha, livrinho. Está no diminutivo, livrinho. E a última é o peixão. Está dizendo que é um peixe bem grandão, Então, está no aumentativo. Vamos observar que todas as palavras no aumentativo, elas vão terminar com o ão. Garotão, casarão, gatão, olha só, peixão. E no diminutivo, sempre as palavrinhas vai terminar com o N ou H. Copinho, dedinho, peixinho, gatinho, pezinho, livrinho, Então, todas elas terminam com o NH. No caso dessas palavras, terminou com NHO, tá bom? Por exemplo, se eu quiser chamar um amiguinho pelo nome, Mas o amiguinho ainda é bebê, ainda é pequeno. Então, por exemplo, vou usar de exemplo o nome da amiga, tá? Por exemplo, Laurinha. Quer dizer que a Laurinha ainda é pequena, A Laurinha começou a andar, então quer dizer que ela ainda é pequenininha. Conforme o tempo vai passando e ela vai crescendo, Laurinha se torna um nome carinhoso, não mais o quê? Uma expressão diminutiva, Então, olha só, não esqueçam dos detalhes, tá bom?
vamos agora ver diminutivo e aumentativo também na apostila. Lá tem um poema problema e você pode procurar palavras no diminutivo e palavras no aumentativo. Vamos para a explicação agora da atividade da apostila. Vamos lá? Agora que você aprendeu um pouquinho mais sobre aumentativo e diminutivo, vamos agora pegar a apostila e encontrar a página 16. Na página 16, temos aqui a última folhinha, né, da unidade 4. Você vai precisar preencher essa folhinha, né, com as letras iniciais, primeiramente dessas imagens que está aqui. Colocar a letra inicial do espremedor, da tigela, da xícara, do pano, da tábua e da panela. Depois, atividade número 2. Você vai escrever 3 produtos que você usa bastante, com bastante frequência. E depois vai colocar a letra inicial, letra final e o número de letras, tá? Em todos eles, são 3, tá bom? Depois disso, vamos começar um novo capítulo. Neste capítulo, vem falando sobre poema-problema. Você sabe o que é um poema-problema? Bom, é uma mistura, né, de um poema que envolve matemática, que envolve uma situação de cálculo matemático. Por exemplo, na página 17, você tem aqui, ó, o poema-problema Comida de Gato. A professora vai ler, olha só que legal. Theo tem um gato que se chama Cisaninho. O menino colocou em seu prato 8 cenouras e um peixinho. Cisano comeu metade das cenouras e o peixe inteirinho. Você sabe quanto sobrou em seu pratinho? Você pode perceber que a pessoa que escreveu esse poema-problema, ela fez uma situação problema do gatinho, né? E tem aqui toda a estrutura de um poema. Tem rima, tem musicalidade. Você pode perceber que esse poema-problema não tem várias estrofes, mas tem a rima e a musicalidade, né? Que é característico do poema. Bom, depois que você leu e tentou resolver na sua casa quanto sobrou no pratinho do Cisaninho, né? Aí você vai passar para a página 18. Aqui na página 18 está pedindo para você pintar de verde o título do poema. Lembra? O título é aquela frase ou a palavrinha que está bem no início, tá bom? Geralmente está em destaque. Número 2, o poema Comida de Gato é formado por quê? Aí vem essas alternativas para você marcar. Ele tem aqui palavras e imagens, ele tem imagens e números, ou o poema tem imagem ou palavras e números, né? Aí você vai observar e vai marcar a resposta certa. Depois disso, tem lá quem é o Theo no texto. O Theo é um menino? O Theo é um gato? Ou o Theo é o pai? Aí você vai, se tiver alguma dúvida, volta no texto, dá uma lidinha de novo, tá bom? Para marcar a resposta correta. Depois disso, vamos para a página 19. Na página 19, temos lá 3 pratinhos, né? Nesses pratos, você vai ter que voltar no texto e copiar aqui no texto palavrinhas que rimam entre si, né? Aqui vai colocar algumas palavrinhas, aqui vai colocar algumas palavrinhas e aqui você vai colocar algumas palavrinhas, tá bom? Depois disso, no exercício 5, você vai ter que escrever palavrinhas que se referem ao dono do gato e palavrinhas que se referem ao gato. Tem palavrinhas que indicam algumas pessoas ou alguma coisa. Você vai precisar achar essas palavrinhas que indicam quem é o dono do gato e você vai precisar achar alguma palavra que indica que é o gato, tá bom? No exercício 6, você vai precisar solucionar, né, o probleminha do texto. Vai ter que fazer a continha, tá bom?
Depois disso, na página 20, você vai precisar completar, né, com as letrinhas que estão faltando, da imagem do gato, da cenoura, do menino e do peixe. Depois disso, você vai ter que ler esse texto que está bem aqui e vai pintar de verde todas as vogais dessa frase e de amarelo o espaço entre as palavras. Lembra? Toda palavra tem um início e um fim, uma letra inicial e uma letra final. Aqui, ó, tel, a letra que começa é o T e a letra que termina é o O. Então, aqui, entre o T e o O, tem o espacinho, tá? E aí você vai pintar os espaços entre as palavras de amarelo. E na número 9, você vai seguir as flechinhas e trocar as vogais, né? No caso da letra A, tá escrito pasta. Você vai ter que trocar a letrinha A pela letra I. Na letra B está escrito gato. Você vai ter que trocar a letra A pela letra O no primeira vogal e na segunda vogal você vai trocar o O pelo A. Você vai inverter. Na letra C está escrito mola. Você vai trocar o A pelo O e vai formar uma outra palavra. A professora também já falou sobre isso, né? Que quando nós trocamos algumas letras das palavras, muitas vezes formam outras, não é verdade? Nossa atividade de língua portuguesa fica por aqui. Nos encontramos nas próximas aulas, tá bom? Um beijo para você e até mais!